Olá, viajantes da história! Embarquem conosco nesta jornada épica ao coração gélido da Idade Média, onde desvendaremos um mundo escondido sob camadas de neve e história. Neste relato, exploraremos como a luta pela sobrevivência durante os invernos rigorosos moldava destinos e narrativas. Uma era onde o frio implacável não era meramente uma condição climática, mas um formidável adversário. Estão prontos para descobrir como nossos ancestrais, armados com bravura, inovação e tenacidade, enfrentavam essas gélidas temperaturas. Não esqueçam de deixar seu super like. E agora vamos mergulhar nesta aventura histórica. O início do frio. À medida que as folhas caíam, as comunidades medievais se apressavam em uma corrida contra o tempo. O outono era um período crítico, marcado pela preparação para os meses de inverno. O armazenamento de alimentos era uma arte e uma ciência. Grãos, legumes e frutas eram colhidos e armazenados em celeiros e porões. A caça se intensificava, pois a carne, que podia ser fumegada ou salgada, era essencial para a dieta invernal. Os habitantes da Idade Média sabiam que a falta de preparo adequado poderia significar fome e sofrimento nos meses frios. A comunidade se unia nessa época, compartilhando recursos e habilidades para garantir a sobrevivência de todos. As casas medievais, muitas vezes vistas como simples e rudimentares, eram na verdade bastiões de resistência contra o frio. Construídas predominantemente de madeira, pedra e palha, elas eram projetadas para manter o calor. A lareira, localizada no centro da casa, era o coração do lar, irradiando calor e sendo o ponto de encontro para a família. Nas paredes, tapeçarias e peles não eram meramente decorativas, mas essenciais para isolar o frio. Janelas pequenas e escassas ajudavam a manter o calor interior, e a fumaça da lareira tinha um papel duplo, aquecendo e ajudando na conservação dos alimentos armazenados nos sótãos. A vida dentro dessas casas era um reflexo da adaptabilidade humana ao seu ambiente, transformando recursos limitados em conforto e segurança. Vestimentas e aquecimento. A moda na Idade Média era ditada pela necessidade de sobrevivência. As roupas eram feitas para proteger contra o frio rigoroso. Camadas de roupas eram comuns, começando com uma camisa de linho, seguida por várias camadas de lã, e frequentemente completadas com um manto, também de lã ou pele. Os mais abastados podiam se dar ao luxo de peles mais finas e tecidos mais ricos, mas para a maioria, a lã era o material de escolha, devido à sua disponibilidade e propriedades isolantes. Os sapatos eram frequentemente reforçados com palha, ou tecidos para isolamento adicional. As inovações em tecelagem e curtimento de peles não apenas refletiam a engenhosidade humana, mas também eram uma resposta direta aos desafios impostos pelo clima. Essas vestimentas eram mais do que um mero traje. Eram uma declaração de resistência contra o rigor do inverno. A dieta do inverno. A alimentação durante os invernos medievais era uma façanha de conservação e criatividade. A dieta era predominantemente baseada em grãos, como cevada, aveia e trigo, armazenados após as colheitas de outono. Estes grãos eram usados para fazer pães e mingaus, fundamentais na dieta diária. A carne, principalmente a de porco, era salgada ou fumegada para preservação, fornecendo uma fonte vital de proteínas durante os meses frios. Legumes e frutas eram conservados em conservas ou secos. A culinária medieval, longe de ser monótona, era rica e variada, usando ervas e especiarias para enriquecer os sabores. Festas como o Natal eram oportunidades para desfrutar de pratos mais elaborados, um breve respiro na dieta usual. A cerveja e o vinho, bebidas comuns, também desempenhavam um papel importante, não só como parte da dieta, mas também como fonte de calorias e calor. Superstição e ciência. A linha entre superstição e ciência era muitas vezes tênue e nebulosa. As pessoas recorriam a uma mistura de crenças pagãs e ensinamentos cristãos para entender e enfrentar os desafios do inverno.
Plantas medicinais eram usadas tanto para curar doenças físicas quanto para afastar espíritos malignos. O alho, por exemplo, era valorizado por suas propriedades medicinais, e também acreditava-se que afastava o mal. A igreja desempenhava um papel central na vida cotidiana, e as rezas e rituais religiosos eram considerados essenciais para a sobrevivência durante os tempos difíceis. Ao mesmo tempo, a observação e a experiência prática também eram valorizadas, especialmente em áreas como a agricultura e a medicina. Este período foi um cruzamento complexo de fé, folclore e o surgimento da ciência prática. Contrariando a noção de que o inverno medieval era apenas um período de sobrevivência e trabalho, havia também momentos para lazer e celebração. Histórias e lendas eram contadas ao redor do fogo, perpetuando tradições e entretenimento. Jogos de tabuleiro como xadrez e damas eram populares entre as classes mais altas, enquanto jogos simples e competições físicas entretinham os comuns. A música e a dança, muitas vezes acompanhadas por instrumentos como a lira e a flauta, eram partes essenciais das festividades. Este período de descanso e recreação era crucial para o bem-estar mental e social das pessoas, proporcionando uma fuga necessária das duras realidades do inverno. Além disso, festivais como o Natal e o Carnaval antes da Quaresma ofereciam oportunidades para a comunidade se reunir, compartilhar alegrias e esquecer por um momento os rigores do inverno. O trabalho continua. Mesmo sob a neve e o frio, a vida e o trabalho na Idade Média não cessavam. Agricultores que durante a primavera e o verão dedicavam-se à semeadura e colheita, transformavam-se em artesãos, carpinteiros ou ferreiros durante o inverno. Era um tempo para reparar ferramentas, tecer tecidos e construir ou consertar moradias. A habilidade de adaptar-se e mudar de ocupações conforme as estações era essencial para a sobrevivência. Mulheres frequentemente responsáveis pelos afazeres domésticos e cuidados com os filhos também se dedicavam a tarefas como fiar lã e costurar roupas. Esta flexibilidade ocupacional não era apenas uma necessidade, mas uma demonstração da resiliência e versatilidade do espírito humano diante dos desafios impostos pela natureza. Festividades e também perigos. As celebrações e festividades eram o coração da vida comunitária durante os invernos medievais. Eventos como o Natal, a Epifania e o Carnaval proporcionavam um alívio bem-vindo da rotina diária. Estas festas eram mais do que apenas entretenimento. Elas reforçavam laços comunitários e ofereciam uma forma de expressão cultural e religiosa. Grandes banquetes, música, danças e jogos faziam parte dessas celebrações, trazendo alegria e calor humano para o coração do inverno. Era também uma oportunidade para as pessoas exibirem seus melhores trajes e compartilharem comidas especiais, muitas vezes reservadas para essas ocasiões. Essas festividades eram vitais para elevar o espírito e a moral, lembrando a todos que, mesmo nos dias mais frios e escuros, a comunidade e a celebração eram fontes de luz e calor. O inverno medieval não era apenas uma batalha contra o frio, mas também uma luta contra perigos constantes. A escassez de alimentos poderia levar à fome, especialmente entre os mais pobres. Doenças, agravadas pela falta de nutrição e por condições de vida precárias, eram uma ameaça real. Lobos e outros animais selvagens, impulsionados pela fome, aproximavam-se das aldeias, representando um perigo para humanos e gado. Além disso, as condições climáticas extremas aumentavam o risco de acidentes e ferimentos. A comunidade precisava estar unida e vigilante para superar esses desafios, demonstrando a importância da cooperação e da solidariedade em tempos adversos. A chegada da primavera. Com o derretimento da neve e o retorno do sol, a primavera era recebida com uma mistura de alívio e alegria. Era um sinal de que os desafios do inverno haviam sido superados, e um lembrete da resiliência e força da natureza e do ser humano. O início da primavera era marcado pela Páscoa, um momento de celebração e renovação. Os campos eram novamente preparados para o plantio, e a vida recomeçava seu ciclo. A primavera não era apenas uma mudança de estação, mas um símbolo de renascimento e esperança, um testemunho da capacidade humana de enfrentar e superar as adversidades. As lições do passado ecoam através dos séculos, ensinando-nos sobre força,
adaptabilidade e a incrível capacidade humana de superar adversidades. E o que você achou desse vídeo? Deixe seu comentário. Calma que ainda não acabou. Selecionamos um vídeo surpresa para você e espero que você goste. Prepare-se porque ele já vai começar. Na Idade Média, as pessoas odiavam os gatos. Tudo porque existiam rumores de que as bruxas se transformavam neles. Eram associados ao mal e carregavam maldições terríveis. Olá, viajantes da história! Hoje vamos embarcar em direção à Idade Média e descobrir o porquê de tamanha judiação com os bichanos, os nossos adoráveis gatinhos. Tá curioso para saber essa história? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. Os antigos egípcios veneravam os gatos, até os adoravam como os deuses. As penalidades por ferir ou matar um gato eram severas no Egito. Eles gostavam tanto desses animais que até os mumificavam. O historiador grego Heródoto relatou que, quando um gato morria no Egito, todos os habitantes de uma casa raspavam as sobrancelhas em sinal de profundo luto. Os gatos, quando morriam, eram embalsamados e enterrados em recipientes sagrados. Os gatos também eram populares na Grécia e Roma Antiga. Eles não os usavam como caçadores, ao invés disso, eles mantinham doninhas domesticadas para o controle de pragas. Mas os gatos de estimação eram bem tratados. Os romanos viam o gato como um símbolo de independência, mas tudo mudou na Europa medieval, quando os gatos foram associados ao diabo, a natureza independente dos gatos. Enquanto os antigos romanos celebravam a independência dos gatos, os europeus medievais ficavam preocupados com isso. Os cristãos acreditavam que Deus havia lhes dado domínio sobre os animais da terra, mas os gatos se recusavam a ser domesticados. O cão, o melhor amigo do homem, poderia aprender lealdade e obediência, mas nenhuma quantidade de incentivo poderia convencer a um gato a agir da mesma forma. Os gatos eram demonizados. Durante séculos, as pessoas ao redor do mundo achavam a caça aos camundongos muito útil. Os ratos adoravam comer a comida das pessoas e os gatos cuidavam do problema. Mas os escritores medievais tinham uma visão tão negativa dos gatos que até viam problemas na caça aos ratos. Gatos caçando camundongos eram comparados ao diabo capturando as almas das pessoas. William Caxton escreveu: "O diabo brinca frequentemente com o pecador, assim como o gato faz com o rato." Gatos eram vistos como animais cruéis que atormentavam os ratos, desfrutando de sua dor. Isso reforçou os rumores que ligavam os gatos ao diabo. Em vez de animais de estimação adoráveis e prestativos, os europeus começavam a ver os gatos como pura maldade. Hereges beijavam embaixo do rabo dos gatos. Em 1232, o Papa Gregório IX emitiu um decreto papal chamado Vox in Rama. Ele atacou os hereges com violência, alegando que eles adoravam o diabo, participavam de orgias e que comiam bebês. O Papa também afirmou que os hereges adoravam gatos pretos. Durante seus banquetes malignos, um gato preto emergia, andando para trás, e cada herege beijava o gato embaixo de sua cauda. Após o ritual do beijo do gato, os hereges iriam adorar o gato preto. Esse texto criou uma longa associação entre gatos e o mal nas mentes dos europeus medievais, quando os primeiros grandes julgamentos de bruxas começaram no século XV. Os gatos foram acusados de ajudar as bruxas. Rumores sobre a natureza maligna dos gatos se multiplicaram. Inclusive diziam que os gatos mordiam e arranhavam os bebês, que as bruxas montavam em gatos para suas festas do mal e que as bruxas podiam até se transformar em gatos. Bruxas tinham gatos de estimação. As bruxas são conhecidas por terem vários animais diferentes, incluindo sapos, lagartos, cães e ratos. Mas os gatos eram os aliados mais temidos das bruxas. O Martelo das Feiticeiras, um manual do século XV sobre a caça às bruxas, proclamou que os gatos eram aliados das bruxas. O livro também declara que as mulheres podiam se transformar em gatos para atacar as pessoas inocentes. Um trabalhador alemão foi cruelmente arranhado por gatos quando 3 deles juntos o atacaram, pulando em seu rosto e mordendo e arranhando as suas pernas. Claramente uma obra do diabo, e isso segundo eles. Também diziam que uma bruxa alimentava seus gatos malvados com seu próprio sangue
picando seu dedo ou permitindo que a criatura sugasse o sangue da bruxa. A estreita ligação entre bruxas e gatos desprezou ainda mais o animal. Em 1658, o naturalista Edward Thompson escreveu: "Os familiares das bruxas geralmente aparecem na forma de gatos, o que é um argumento de que esta besta é perigosa para a alma e para o corpo." Como os gatos estavam associados ao mal? Depois que o Papa Gregório IX declarou que os gatos tinham uma aliança com o diabo, os europeus os massacraram. Durante a perseguição de hereges e bruxas, milhões de gatos inocentes foram mortos. Os métodos de eliminar os gatos eram horríveis. Na Bélgica, eles jogavam gatos de uma torre. Na França, eles faziam fogueiras para queimar os gatos. Na Dinamarca, eles jogavam um gato preto em um barril e o espancavam. Um mestre de artilharia alemão sugeriu amarrar foguetes a gatos para usar na Guerra do Cerco. Na Itália, eles davam cabeçadas em gatos até a morte. Todas essas formas de tortura de gatos eram vistas como entretenimento, às custas de milhões de gatos. A partir de 1410, a cidade de Ypres, na Bélgica, iniciou uma tradição anual de atirar gatos de uma torre da igreja. O evento foi tão popular que ficou conhecido como Quarta-feira dos Gatos. Se a cidade estava passando por dificuldades naquele ano, eles simplesmente jogavam ainda mais gatos da torre. Os gatos que sobreviviam à queda nos paralelepípedos eram perseguidos e queimados. Ypres comemorou o arremesso de gatos todos os anos até 1817, quando finalmente pararam de arremessar gatos da torre. Mas desde 1938, a cidade começou a realizar um desfile de gatos. Ao invés de jogar gatos vivos da torre da igreja, eles substituíram por bichos de pelúcia. A cruel tortura de gatos tornou-se uma forma doentia de entretenimento. Em 1582, o príncipe de Orange e o duque de Anjou visitaram a cidade de Bruges. Para comemorar a sua chegada, a cidade construiu um navio e o colocou na praça do mercado. Então, eles encheram o navio com fogos de artifício e gatos. A multidão assistiu enquanto os fogos de artifício eram acesos. Enquanto os fogos de artifício estalavam e faiscavam, os gatos miavam lamentavelmente. Após o show, eles colocaram fogo em todo o navio, queimando todos os gatos. O Rei Sol da França e os gatos. Os franceses gostavam de queimar gatos para comemorar o solstício de verão, enquanto outros países queimavam gatos na Páscoa e no Halloween. Gatos eram queimados em cestos, amarrados em mastros incendiados e até mesmo incendiados e perseguidos pelas ruas. Depois disso, seus corpos carbonizados eram coletados para dar sorte. Em 1648, quando tinha apenas 10 anos, o rei Luís XIV da França acendeu uma fogueira em Paris e dançou com alegria, enquanto uma cesta de gatos era lançada ao fogo. Em 1687, os ingleses acenderam uma imagem do Papa cheia de gatos em chamas. Foguetes de gatos. Uma técnica militar incomum recomendada pelo mestre de artilharia Franz Helm, que viveu e trabalhou no que hoje é a Alemanha, escreveu um manual sobre a Guerra de Cerco em meados do século XVI. Em uma sessão, Helm sugeriu novos métodos para atear fogo a um castelo ou cidade que você não conseguiria de outra forma. Helm recomendou colocar um saco aceso de foguetes nas costas de um gato. Amarre o saco nas costas do gato, acenda-o e depois deixe o gato ir, para que ele corra para o castelo ou cidade mais próxima. Quando o gato apavorado se escondia em um celeiro, Helm prometia que o foguete incendiaria a estrutura. Claro, o gato teria uma morte horrível, mas Helm não parecia se importar com isso. Gatos eram jogados em barris. Na Dinamarca, eles comemoravam com um jogo chamado Tire o Gato do Barril. O objetivo era eliminar os maus presságios do inverno para que a primavera pudesse chegar. O jogo envolvia pegar um gato preto e botá-lo em um barril pendurado em uma árvore, onde batiam no barril até ele quebrar. Se o gato sobrevivesse, eles tinham que correr atrás dele até conseguir pegá-lo. Que vídeo pesado e triste, não é verdade? Felizmente, com o surgimento das leis contra a crueldade animal no século XIX, tudo isso ajudou a acabar com as práticas selvagens e caso você veja algum maltrato com os bichinhos, denuncie. E não saia do vídeo sem deixar o seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!